Angorró é lua, angorró é lua, angorró é lua, angorró é lua. Minha missão é Deus, minha missão é Deus, minha missão é Deus, angorró é lua. Fluindo das águas e da terra para bater um papo. E a gente gostaria muito que você aqui da comunidade, mais uma mulher da comunidade dos Pereira, contasse para a gente um pouquinho, desde quando você mora nessa comunidade. Desde quando eu nasci, assim que eu moro aqui. Minha escola eu estudei aqui mesmo, na escola ali embaixo, perto de minha irmã. Minha professora era Tia Marli aqui de Tia Milton, estudei até a 3ª série. E foi assim. Depois eu arrumei um namorado, casei e não estudei, daí pra cá não estudei mais não. E pronto, e arrumei meus filhos. Eu tenho 6 filhos, graças a Deus, para minha bênção. E só quem mora mais eu sou meu caçula e meu esposo. E para mim, nada, e já só a energia que veio para nós, nossa comunidade, que nós não tinha energia, nós não tinha transporte. Hoje nós tínhamos transporte para nós ir para a rua. Nós ia no ônibus, agora nós tem moto aqui, tem hora que nós vai nas motos, nos transporte, que é transporte nosso, outra hora é carona, é tudo assim. Eu comigo com meus parentes, minha filha minha filha mora em São Paulo, eu converso com ela, as outras moram em Águas Formosas, eu comunico com ela, comunico com meus netinhos, tudo. Tem hora que eu trabalho com tudo assim, assim, tem hora que eu faço, eu ganho a bolsa escola, tem hora que eu trabalho para um, para outro, e assim. Meu marido também trabalha, meus meninos trabalham. É boa. Para vender, nunca vendi assim, não. Era assim. Assim eu faço para despesa. A farinha mesmo, quando eu faço para despesa. Na nossa comida dentro de casa. Feijão também nós fazemos para despesa. Eu mexo com horta também, é para despesa. Tudo. É muito bom demais, era assim. É bom demais a gente produzir, né? Não quer da gente, melhor do que a dos outros. Eu tenho meu pedacinho de terra mesmo que minha mãe deixou para mim, graças a Deus. Minha mãe, quando morreu, eu estava com 10 anos, hoje eu estou com 51 anos. Não, eu trabalhando mais o povo, eu morava mais minha irmã que vocês falaram que me criou, acabou de me criar até o dia que eu casei, ela que me criou, a Naí, que era assim mesmo, sabe, não foi assim. Ela ficou com nós tudo pequeno, nós era 8 irmãos, era 16. Aí morreu 8 e ficou 8 vivos. Aí ela acabou de criar nós, que minha mãe morreu. Ela me ensinou eu a fazer tudo. Graças a Deus. Eu agradeço muito a ela o que ela me ensinou a fazer. Eu planto cebola, planto feijão, planto coentro, eu planto tudo. De tudo eu planto tiquinho, quiabo, tudo eu planto, abroba, tudo tiquinho eu planto. De brincadeira que eu gostava mais, brincadeira de queimada. Assim, daquelas bolas que jogavam na gente, a gente fazia assim, uma turma de gente, um cara ficava de lá, outro ficava de cá, que eu gostava mais de jogar, e aquele que a gente joga como é que é? Bigojó, que o povo fala. Bigojó aquelas pedrinhas assim, ó, aquelas pedrinhas que falavam castelo, de castelo. Aquelas pedrinhas eu gostava de jogar também. Bigojó, para quem não sabe, é amarelinha. Na nossa região a gente quase não fala amarelinha, fala bigojó. No meu tempo era bigojó, não sei se é amarelinha. O que nós falávamos era assim. E brincar de esconder também, eu lembrar que nós brincávamos de esconder, boca de forno, que a pessoa brincava, aí nós pegávamos a mata assim, ó, e colocava dentro da sacola, e na hora que fazia aquela sacolada, ia esconder, e nós tudo ia achar. Carmelita Pereira está recebendo hoje aqui o projeto Fluindo das Águas e da Terra. A gente bateu um papo e gostaria que você contasse um pouco para nós
quanto tempo você está aqui, como é que é toda essa história por aqui. O que você conta dessa comunidade? Então, boa tarde, né, para todos. Eu conto porque eu nasci e criei aqui, né? Meus pais vieram para aqui, nós somos de uma família de 12 irmãos. Quando meu pai chegou aqui nessa comunidade, ele só tinha um filho. Então, 11 nasceu nessa comunidade. E aqui ele criou todos os 12 filhos. Desses 12 filhos criados aqui, só 2 saiu para fora. Os outros 10, tudo construiu família aqui. Hoje todos são avós, né? Eu, como sou a caçula, já tenho também 3 netos, né? E sempre penso em acabar meus anos de vida aqui, né? Porque foi aonde eu nasci e vivi há muito tempo. Então, quando eu perdi a minha mãe, eles vieram para cá com muita luta, né, também. E foi muita batalha. O trabalho daqui era plantar feijão, milho, mandioca e mexer com cana, fazer rapadura, que era o trabalho deles. Então, como a cidade aqui não tinha, eles vendiam para Carlos Chagas, que meu pai vendia o produto aqui em Carlos Chagas, e era muito difícil. Então, hoje as coisas melhoraram muito, né? Bastante. Então, minha mãe, quando ela faleceu, eu tinha 18 anos. Então, ela teve um derrame cerebral, eu tinha 16 anos. Então, eu cuidei dela por 2 anos. Fui dona de casa com a idade de 16 anos, cuidando dela. Depois ela faleceu, com 2 anos que ela adoeceu, ela faleceu. Aí depois de 1 ano e pouco eu casei, e aí fiquei com meu pai também. Ele ficou comigo, e aí depois de uns 5 anos ele casou de novo. E aí eu construí a minha família também. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Uma estudou, hoje ela é professora no estado. Às vezes tem época que ela pega aula também no município, né? E os outros, um mora comigo aqui e o outro mora numa cidade vizinha, que é Fronteira dos Valos. E o mais aqui a gente trabalhou, eu trabalhei muito na roça também, quando tinha eles pequenos. Às vezes a gente mexia com plantio de roça, colhia feijão. Às vezes ia de manhã, levava a fazer igualzinho o povo, era boia fria, porque daqui lá dá uns 2 quilômetros e tanto. Então a gente ia de manhã, colocava comida no rancho, ia trabalhar. E as crianças ficavam com a menina de 9 anos aqui, em casa. Aí eu saía de manhã e voltava à tarde. E assim que a gente trabalhou, estamos aqui, mas vencemos, graças a Deus. Hoje sou aposentada, né? Meu esposo também. Mas vamos continuar aqui, se Deus quiser. A comunidade Pereira, porque meu avô era da comunidade Pereira, era família Pereira, então ele tinha assinatura Pereira. Aí, então, como foi os primeiros habitantes da comunidade, então a comunidade levou o nome da família, Comunidade Pereira, por isso. Da Bahia, de Caculé, de Brumado, ali, meus avós eram. E aí todos os 2 eram de lá, tanto do meu pai como da minha mãe. Aí o meu avô materno não veio, então ficou lá na Bahia mesmo. Só o meu avô paterno é que veio com todos para aqui também, que era muito grande a família dele, né? E aí a comunidade levou esse nome por isso. Da minha infância, nossa mãe, tem tanta coisa, né? Que a gente não tinha escola do município, né? Então, a gente tinha um professor aqui que era tio de meu esposo. Então, os pais que pagavam para dar aula, né, para nós. E aí, o meu pai, na época, tinha também o primeiro professor foi um senhor, o pai de José Apolinário, ele chamava João.
João Apolinário. Então ele dava aula em um quarto da casa de meu pai. Eu era pequenininha ainda, ainda tinha 7 anos. Eu lembro que eu ficava o tempo todo na porta, ele dando aula com a porta fechada e eu querendo também participar das aulas. E aí, como eu ainda tinha idade, acho que ele deu aula na casa de meu pai, acho que num cômodo da casa, acho que uns 2 anos ou mais. Aí juntou meus irmãos, que também já tinham os filhos deles, aí eles construíram um cômodo separado da casa, que aí voltou a ser a sala de aula. Aí foi aonde esse outro professor, que é o tio de meu esposo, que lecionou. É tanto que eu estudei o primeiro ano aqui. Quando eu fui para a cidade para estudar, eu já tinha meus 13 anos. Então eu não pude dar continuidade no meu estudo, porque quando eu fiz o 4º ano que eu ia fazer a 5ª série, foi na época que minha mãe adoeceu, aí eu tive que sair da escola para me cuidar dela. Então depois, em 2000, que eu voltei a estudar e fiz até o primeiro ano. Aí parei também por causa de um acidente que eu levei na perna e eu quebrei minha perna e aí eu parei de estudar e desisti. E aí também morava meus tios, aqui era da família toda, quer dizer, lá dos Cachoeira para cá, você sabe que era pertencente dos Pereira, né? Aqui tudo. Então aí tinha meu tio Abdias, que era lá, que extremava com o Padre Antônio, né? E aí veio tio Joaquim, tio Lau, que tudo morava aqui, depois eles mudaram. Meu tio Joaquim foi para São Paulo, tio Laudilino foi para Teixeira, e hoje nenhum dos filhos deles não ficou por aqui, todo mundo foi embora, e aí só restou aqui mesmo a família Pereira, que é dos Pereira, de Manuel Pereira, e de meu tio Abdias, que é o pessoal lá de baixo, dos Abdias, né? Então, Aguiar. é dos Abdias. E os Aguiar, que ficou também, que era de minha tia Maria. Então, desses 3 hoje reside aqui, nesta comunidade ainda. Ai, meu Deus, tudo hoje está mais fácil. Apesar do pessoal reclamar nas dificuldades, né? Mas ainda assim, tudo hoje é mais fácil, porque a gente não tinha nem estrada. Para mim te contar a história, quando a minha mãe adoeceu mesmo, tinha um senhor que era vizinho, que eu tinha um fusquinha, como os rios era tudo, tinha muita água, né? Então, quando ele foi levar ela para poder levar para o hospital, meus irmãos teve que acompanhar até passar o último rio. Porque foi tipo assim, os homens que pegavam o fusca para atravessar o rio, porque não tinha nem como ir. E hoje, graças a Deus, a gente tem pelo menos ponte, né? Não passa mais, tem água emanilhada, as águas. E hoje as coisas facilitou também, porque hoje tem o transporte escolar na nossa comunidade desde 2001. Então meus filhos, 2 mais velhos, foi morar com a avó desde os 10 anos de idade que eles fez a 4ª série. Aí eles foram para a cidade morar com a avó, porque não tinha o transporte. Então, depois do transporte, é que eles voltaram. E hoje não, hoje os meninos têm uma facilidade. A gente pegava caminhão do leite, com criança pequena, gente grávida. Eu mesmo, na minha gravidez, quantas vezes eu não já subi em cima de um caminhão para poder ir para a cidade? E levar meus filhos também para vacinar. Ou se não, a cavalo. A gente ia a cavalo levando os meninos. Quando era novinho, a gente fazia uma canga no pescoço, colocava uma toalha, até os meninos tinham 8 meses. A gente colocava no pescoço para poder levar com mais facilidade o bebê até 8 meses. A gente fazia isso, porque lá ainda não sentava no cabeçote da cela, né? Então a gente levava assim, às vezes eu levava um, meu esposo levava 2, porque era 3, né? Então tinha que levar, um levava 2 e eu levava 1. E hoje não, hoje já tem muita facilidade, porque tem o transporte, hoje a vacina às vezes vem na comunidade, a vacina. Hoje o médico vem aqui atender o pessoal, não tem assim mais aquela dificuldade para a gente ir, né? O transporte melhorou, as estradas ainda não é boa não, né? Mas pelo menos melhor do que era antes, hoje tá.
Você falou uma coisa e eu lembrei de um mutirão puxado por seu pai e o meu pai. Que fizeram um mutirão e desceu os homens da comunidade dos Pereira, comunidade lá, os Abdias, os Pereiros Aguiar, com as enxadas, enxadão e pá, e desceu para fazer uma estrada na enxada para tentar não é hoje essa estrada que a gente passando pela fazenda de Deca Pinto. E aí combinou, descia o pessoal e eu me lembro da gente fazer alimentação, a gente fornecia alimentação, fazia comida lá em casa, que carregava para esses trabalhadores, que fez de uma forma Que braçal. foi a primeira estrada a braçal primeira que a gente estrada teve, que né? passou o Fusquinha. Isso. Quando você falou do Fusquinha sendo carregado, Aham. imagina você faz uma estrada, mas você não tem manilhamento. Quando chegava, tinha que passar os homens, passar o Fusquinha pro outro lado. Foi mais ou menos o quê? Uns 12 homens, porque lá eles colocavam tipo assim, prancha e umas cordas por baixo para levantar para poder atravessar o rio. Porque não dava, que era 4 rios que tinha para atravessar. Então, foi dessa forma. Então, hoje, graças a Deus, a coisa melhorou. E essa estrada nossa aqui, para chegar até mais no fim da comunidade, foi também aberta por madeireiro. Na época, tinha muita madeira, né? Então, os madeireiros comprou a madeira. E aí eles abriram as estradas, mas não foi assim uma estrada planejada, né, para poder fazer aquela estrada assim no planejamento, né? Foi aí a oi nu. Então por isso que às vezes também a gente tem uma certa dificuldade, né, com as estradas hoje. Antes, no início, qualquer coisa que saía do governo para o município, então o município sempre procurava as lideranças, né? Então a gente sabia mais ou menos quem eram as pessoas mais que necessitavam, né? E vivia precisando mais das ajudas de uma cesta básica, como hoje tem o Bolsa Família, né? As pessoas que necessitavam mais de Bolsa Família, às vezes quando vinha alguma doação do governo, assim, entre cobertor, que a nossa comunidade também já recebeu, né? Cobertor para dar criança, para quem tinha uma série de criança mais em casa. Como todo mundo vive de trabalho, né? Então, tinha família que era mais carente, então a gente tinha que estar vendo isso, olhando para essas pessoas que mais necessitavam. Então, tinha muita gente que tinha, às vezes, tinha mãe aqui na nossa comunidade que tinha tido 10 filhos, né? Tinha, como era Delminda de Quelé mesmo, que era vaqueiro lá de Dadá, tinha Joana de Vicente, que era vaqueiro lá em Rosalva, então eles tinham muito menino, era uma escadinha. Então a gente tinha que estar olhando para esse lado e sempre vendo essas pessoas, e aí a gente buscava em prol mais dessas pessoas. Às vezes muita gente da minha família falava às vezes, né, que às vezes, mas o que eu olhava era assim, porque a necessidade deles era mais do que a da própria gente, né? Então, por isso que a gente tem e ser liderança. Então, hoje eu fiquei como referência mesmo, como você fala, porque às vezes se qualquer um que vem da cidade aqui, então o ponto é aqui em casa, né? Então, às vezes é eu que fico fazendo, né, os horários, como que acontece, procurar quem, né? Então, ai, menina, um momento feliz, assim, às vezes, um dos momentos felizes também para mim foi de quando eu vi, assim, acho que eu sempre comento isso para os meus sobrinhos e meus filhos, né? Que às vezes minha mãe nunca pensava na vida dela, né? Quando ela se foi, de ela saber assim, será que um neto meu ou um bisneto, um tataraneto vai entrar em um carro para estudar? Né? E hoje tem, né? E ela não alcançou, mas isso para mim foi muito feliz. E hoje também o que eu sinto muito feliz e realizada também é de eu saber que eu convivo com a maioria dos meus irmãos à minha volta, né?
meus filhos, meu esposo. Então isso não é coisa melhor do que isso, né? Então é muito bom. E meus amigos também. A gente assim, aonde eu vou às vezes, as comunidades vizinhas, a gente é bem recebido, né? Então, se depender de um trabalho, vai fazer um movimento, procura, ô Carmelita, você pode me dar um apoio, me dar uma mão? Estou pronta para ajudar, né? Então, isso é muito bom. E também, né, é uma parte de um momento feliz de vocês, os meninos, todo mundo, né? Hoje, um dia de sábado, que às vezes era dia dele estar lá, descansando, né, do trabalho da semana, então ele está aqui, né? Eu fico muito agradecida a vocês também por estar aqui realizando esse trabalho também, né? Porque eu acho que isso é muito importante na vida nossa. E foi mais amigos que a gente, né, conheceu.